E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Pois É, o podcast do Zé. Do Zé não, nosso, porque eu estou sempre trazendo aqui alguém com uma história super interessante para contar. E hoje eu estou com um cara muito legal, muito conhecido e que cozinha muito bem. Estou aqui com meu amigo, o Hélio, mais conhecido como Chefe Hélio. Eu vou ler rapidinho o currículo dele aqui para vocês, só para vocês verem como que esse cara conhece muito de cozinha e de alta gastronomia. Ele é formado... Ó, o currículo dele é tão grande, gente, que eu tenho que ler, tá? Vocês me perdoem, eu tenho que ler porque eu não consegui decorar. A produção mandou pra mim isso aqui, eu falei, rapaz, não dá pra ler não. Não dá pra decorar não, vou ter que ler isso aqui. Olha só o currículo do cara. Ele é formado em gastronomia pelo Instituto Argentino de Gastronomia de Buenos Aires em 2012. Foi instrutor de diversos cursos do segmento de gastronomia e turismo entre 2013 e 2020 pelo Senac de Roraima. Ministrou cursos, oficinas, palestras, workshops e aulas-show em eventos regionais e nacionais. Ele é gestor da unidade hoteleira do Sesc Tepequém no ano de 2019. Ele possui o título de Pro-Chef pelo The Culinary Institute of America. Ele é chefe indicado à premiação Douman no ano 2020. Ele é consultor há mais de 5 anos e especialista em abertura de novos negócios de alimentos e bebidas, além de treinamentos específicos para a formação de cardápios e de aperfeiçoamento de equipes. Possui o título de amigo de cultura do governo do estado de Roraima e foi representante do estado de Roraima no Festival da Fartura Nacional no ano de 2021. Esse é o meu entrevistado de hoje, meu amigo Hélio, Chefe Hélio. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Zé? Obrigado. Um prazer estar aqui, podendo participar desse episódio de hoje. Tenho certeza que vai ser muito bacana, viu? Prazer imenso te rever. Legal. Hélio, começa contando pra gente como é que começou essa sua vida na gastronomia, né? Como é que você... O que te levou a isso? Já era uma coisa que vinha já desde criança ou não? Você pensou mais no lado da formação pessoal, né? Fala pra gente como é que começou e como é que tu foi parar na Argentina também. Cara, essa é uma pergunta muito bacana, Zé. Muita gente fala isso e às vezes elas pensam que já nasceu ali mexendo no fogão, né? Fazia teu próprio mingau, toma madeira. Não, não é bem isso, né? O meu caso é um pouco curioso. Eu, na verdade, falo que é a gastronomia que me escolheu e não que eu escolhi a gastronomia. Minha primeira formação é em Relações Internacionais. Olha só. Pela Universidade Federal de Roraima. Nada a ver com gastronomia. Nada a ver. E aí, em 2010, quando eu me formei, trabalhava num cargo público, e acabou que eu falei, cara, não é bem isso, não é bem isso. Sentia, sabe, aquela coisa de que, não, tenho que mudar, não é isso, não é isso, não é isso. E eu estava muito novo ainda. Falei assim, cara, vou procurar o que fazer. E queria muito fazer um intercâmbio. E sempre gostei da área da gastronomia e tudo mais, mas principalmente o que me chamou a atenção foi essa possibilidade de poder viajar, poder conhecer uma profissão técnica, na verdade, sim. Né? Então, em qualquer lugar você pode ser cozinheiro, apesar de ter umas particularidades, diferentemente de uma profissão administrativa, né? Se eu me formo em direito no Brasil, só posso exercer no Brasil. Até medicina, né? Apesar do corpo ser o mesmo, mas existem as legislações específicas de cada lugar. E isso me atraiu bastante. Muito além da questão de cozinhar. Minha avó sempre foi minha inspiração. Então, eu e a dona Thelma, né? Depois de te mandar esse episódio para a senhora assistir. Então, minha inspiração maior, a mãe da minha mãe, uma senhora maravilhosa. Então, sempre foi quem me chamou para esse lado da cozinha. Meu pai, que sempre gostou de, principalmente, churrasco, alguma coisa ali, outra aqui. E aí, então... me chamou essa parte da gastronomia. Falei, bom, vou juntar uma coisa com a outra. A gastronomia, por ser uma profissão técnica que vai me permitir uma abertura no mercado de trabalho, e vou fazer o meu intercâmbio. E aí tinha um carrinho, vendi o carro, botei as mochilas na costa e literalmente, aquela história de mochileiro, fui embora, conhecia uma pessoa todinha lá em Buenos Aires, um amigo meu, João Paulo, e aí chegando lá, paguei metade do curso e falei, cara, agora eu tenho que me virar. E lá comecei a trabalhar com buffet, catering, etc. E a vida foi andando, mas foi uma experiência maravilhosa. Quanto tempo foi seu curso lá? O curso ele teve duração de 2 anos. O curioso é que o curso com duração... Você morou lá 2 anos, Morei. então. Morou
morou mesmo, morou em Buenos Aires. Morei. Não existia ainda essa coisa do EAD Do naquele EAD, tempo, né? Então, era realmente, as aulas eram diárias, no horário da tarde, normalmente. Então, trabalhava de noite, né? De manhã, aproveitava para ler alguma coisa, descansar. Mas era diário que a gente seguia essa rotina. E o curioso é isso, né? Que no Brasil que tem essa coisa do nível superior em gastronomia. Se você rodar o mundo, não existe um nível superior em gastronomia. Todos eles são de 2 anos, 2 anos e meio. Sim. E a partir daí a gente trabalha especializações. Então, você gostou do quê? Quer ir pro lado da cozinha quente, o lado do molho, o lado da confeitaria, o lado, não sei, entendeu, da charcuteria, então fazer salsichas, linguiças, embutidos, etc. E por aí você vai demandando para outros lados. Mas acredito que muito mais por uma questão de legislação brasileira, né, do Ministério da Educação, tem essa obrigatoriedade dos 4 anos. Sim, bacana. E assim, essa questão, né, aí hoje você já praticamente sua vida é toda, né, voltada para gastronomia, né? E você hoje, digamos assim, você trabalha em algum restaurante específico assim, ou você partiu para um outro ramo da gastronomia? Como é que você está fazendo hoje, assim? Foi curioso, assim, né? No começo da carreira, acho que a maioria de quem estiver me ouvindo, estiver indo para esse lado da gastronomia, não tem luxo. E eu acho que é até interessante isso. Então, quando comecei mesmo limpando ali batata, lavando louça, virando noite. Realmente é uma profissão, digamos assim, mais ou menos cansativa, né? Você tem uma jornada muito intensa em pé, perde calor, de frio, disso, daquilo, outro. E fui de auxiliar de cozinha, cozinheiro e cheguei a chefe de cozinha, inclusive, né? E só um adendo rapidinho. O curioso de chefe de cozinha é que chefe de cozinha, ninguém se forma em chefe de cozinha, né? Isso é interessante. Às vezes a pessoa fala... É uma experiência, né? É uma escadinha que a pessoa vai subir. São digamos assim, são anos de vivência que te tornam um chefe, né? Isso. E o chefe de cozinha, ele é como se fosse uma profissão. Por exemplo, ninguém se forma prefeito. Você pode se formar um gestor, algo do tipo, mas é um cargo. Então, enquanto você está exercendo, digamos assim, você é um chefe de cozinha. Mas a partir desse momento, não. Então, você é um gastrônomo, um gastrólogo, né? Alguém formado ali e tudo mais. Mas é interessante. E aí a gente leva para esse lado, né? Por isso que às vezes o pessoal acaba de estudar e se forma, não, você é chefe de cozinha. Mas não existe. Você tem que literalmente fazer a escadinha. Tem que subir a sua rampinha até chegar naquele cargo. E dentro dessa trajetória, nos últimos 10 anos, passei por diversas áreas e eu percebi, há mais ou menos uns 4 anos atrás, que tinha uma defasagem muito grande aqui no estado, principalmente quanto à parte administrativa da coisa. Então, obviamente, da mão de obra também, né? A gente vem tentando qualificar através, né, aí de cursos, de palestras, de workshops, mas a gente percebe também que, às vezes, o empresário de segmento da gastronomia, ele tem o capital, mas ele não tem o know-how da coisa. Então, foi a partir daí que eu comecei a me demandar um pouquinho mais de estudo para essa área administrativa dos restaurantes. Então, elaboração de cardápio, aperfeiçoamento de equipes, atendimento ao público é fundamental, né? Zé, que a gente ainda é muito carente disso. E foi daí, então, que eu comecei a falar, bom, vou continuar na cozinha, que é o que eu gosto, mas também vou aproveitar para ajudar também os empresários a melhorar e a desenvolver. E aí, esse ano, vamos completar 6 anos que trabalho com consultoria para bares e restaurantes, e aí já tem pouquinho, já tem uns 50, 60 bares e restaurantes atendidos aqui no estado. Bacana. Você falou um pouco do seu início, né, da trajetória. É bom você ter falado disso, porque até desmistifica um pouco, né, a questão, assim, do pessoal que às vezes quer fazer gastronomia, né, e achar que quando vai se formar já vai direto para um restaurante e tal. Às vezes essa coisa que a gente vê muito em filme, né? Um romance assim, e na verdade é um trabalho que exige sacrifício, né? Exige muito empenho, muita disciplina, como qualquer outra função que a gente vai fazer. Assim que você se formou, você veio já para Roraima ou você fez algum outro tipo de especialidade? Bom, assim que eu me formei, eu fui morar em Brasília, morei 8 meses em Brasília, lá trabalhei em alguns restaurantes do Lago Norte, bons restaurantes. Daí voltei pra cá. E o curioso é que quando eu voltei pra cá, na verdade, era muito mais por uma saudade dos meus pais, dos familiares, etc. Então eu vim pra passar uma temporada, na verdade. Falei, não, vou passar uns 2, 3 meses lá, também aproveito pra recuperar as energias, planejar um pouco a vida.
E acabou que nesses 2, 3 meses, conversei com um amigo, fui procurar também o que fazer aqui em Roraima, né? Essas possibilidades de emprego mesmo. O que havia que para mim, se de fato valia a pena eu voltar para ficar, né? Isso, estamos falando aí de 2012, né? 10 anos atrás. E acabou que eu conheci uma pessoa que era um chefe de cozinha de um dos restaurantes e ele falou, cara, tem uma empresa ali, que é o Senac Roraima, né? Que trabalha com instrutoria, então talvez seja interessante para esse lado que você gosta, que é a área da educação, do ensino. E aí acabou que eu fiz o processo seletivo e tudo mais e passei bastante tempo, né? Faço parte do Sistema S até hoje. Legal. É legal você ter falado dessa questão do ensino, da educação, gente, porque eu já fui aluno do Hélio, viu? A gente já fez um curso, acho que se eu não me engano, acho que foi 2014. Eu acho que foi 2014 mesmo, se duvidar 2014, no final de o Hélio 2014. lá no Sesc deu um curso de harmonização, degustação de cervejas, né? Na época eu estava abrindo uma cervejaria e aí eu fui aluno do Hélio lá, a gente passou lá uns 4, 5 dias. Bebendo um pouquinho. Aprendendo. Aprendendo. O Hélio, me diz uma coisa. Você já empreendeu nesse ramo? Já sim. Já abriu alguma coisa? Já. E fala um pouquinho pra gente. É muito bom essa pergunta. Eu empreendo hoje, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, né, para empresas. Mas eu empreendi com um restaurante em 2018. Em 2018. Passei 1 ano e meio com um restaurante self-service, era maravilhoso, sinto falta até hoje. E aí eu fiz, né, a passagem aí para um bar, e aí depois eu assumi um bar, né, fiz uma compra, uma sociedade com um bar, e passei aproximadamente mais 1 ano. E aí nesse período acabou que normal, né, as coisas foram para um lado, para o outro, e também assim, é uma vida muito exaustiva. Né, e a gente sabe essa demanda de mão de obra, de pessoal e tudo mais. E acabou que eu falei, bom, vou dar um tempinho. Logo nesse momento que eu estava ainda entre um e outro, entre sair ou não sair da área do empreendedorismo, foi que surgiu a possibilidade de eu assumir a estância ecológica lá do Sesc Tepequém. E aí eu topei esse desafio, né? Era um hotel que estava parado há bastante tempo e para mim era um cargo que eu desejava bastante. Então foi muito bom, assim. Então acabou que peguei uma temporada empreendendo e outra como uma gerência de hotelaria, que pra gente da gastronomia, digamos que é o auge da carreira, gerente de alimentos e bebidas de hotéis. Hoje, então, você que é o gerente, toma conta lá da pousada Sesc Tepequém, né? Eu fiquei lá 2019, comecinho de 2020. Foi quando começou os picos, né, da pandemia. E aí acabou que me solicitaram para cá. Lá ficou fechado por uma temporada. Os decretos, né, municipais lá do Amajari. Acabou que deu uma reduzida e me chamaram para cá, onde tinha uma demanda maior e acabou que eu retornei para Boa Vista. Já abriu lá, já? Abriu sim, funciona e é muito lindo. Legal, já fiquei lá, um hotel muito bom, recomendo. Acho que é o melhor que tem lá, é uma estrutura fantástica, muito legal mesmo. Ô Hélio, fala pra gente, aí hoje então você praticamente dedica, né, à consultoria, né, ou você... eu já vi alguns chefes aqui em Roraima, eles cozinhando, mas assim, na casa das pessoas e tal, né? Você faz também esse tipo de serviço ou não? Você está dedicado realmente só nessa parte aí educacional, de consultoria? O que você está fazendo hoje, né? Bom, hoje principalmente eu me dedico a essa área das consultorias, mas acaba que tem alguns eventos que a gente pega, né? Essa área dos buffets, catering, etc. Então tem sim, mas hoje eu estou muito mais focado na valorização de ingredientes regionais, em estudar, em pesquisar. Então eu faço mestrado pela Universidade Federal de Roraima sobre um tema que é os cogumelos Yanomami, que é um produto que é vendido inclusive em São Paulo, né, de alto valor agregado. Eu, se eu não me engano, eu já vi lá no Dom. Exatamente, lá no Alex Atala, perfeito. E é um produto daqui, né, lá da região dos Auaris. E é extremamente valorizado na alta gastronomia e aqui a gente não tem acesso, né? Então, é um objeto de pesquisa que eu venho trabalhando aí nos últimos anos e tentando valorizar o regional. Então, tentando buscar com que os ingredientes regionais, com que a cozinha regional de Roraima venha a ter destaque. Então, é muito mais uma missão de vida minha, nesse momento, é estudar os hábitos alimentares, a sociologia por trás dos alimentos, o que representam os alimentos, o ato de comer, de se reunir
evoluir e trabalhar, por outro lado, pela questão do empreendedorismo, o que a gente pode melhorar no seu negócio, o que a gente pode evoluir, como que pode aperfeiçoar seu cardápio, a questão de custos e tudo mais. Uhum. E nesses anos, assim, mais ou menos, quantos restaurantes você deu consultoria, ajudou a organizar? É curioso, né? Acho que, assim, última vez que eu contei foi em 2020, eu acho, metade de 2020, né? Que tava ali naquela coisa ainda ainda estamos, né? Mas ainda tava no auge ali da pandemia. Eu falei, cara, vou contar aqui para ver quantos que tem, né? E metade de 2020 eu tava em 53. Então, de lá para cá, obviamente, deu uma paradinha, mas quando em outubro... Todos em Boa Vista ou em Não, outros tem lugares? alguns em outros locais também, mas a maioria é em Boa Vista. Então, desde pequenas lanchonetes, tal, porque o cliente, às vezes, ele tem as demandas, né? Então, é curioso, às vezes, isso também. Poxa, mas é um serviço razoavelmente caro, é barato, quanto é, como é? Então, depende muito do tempo, né? Que isso vai demandar do consultor em si. Mas desde pequenas lanchonetes, bares, restaurantes, aí vai para todo lado. Desde hambúrguer, sushi, o que você imaginar, já passei. E aí, obviamente, né, quando a gente vai para um lado maior, controles de bar, de hotelarias, de pousadas, etc. E também a gente trabalha com isso. Legal, bacana. Ô Hélio, você é um cara bastante conhecido, né, aqui em Boa Vista, até em outros lugares do Brasil. E assim, quando o pessoal te chama para comer na casa deles, já aconteceu do pessoal falar, olha, não repara, o pessoal às vezes fica com medo, né, de te convidar. Como é que é? Já sofreu isso aí? Cara, sofro direto. É curioso, né? A gente tá no dia de folga ali, tranquilo. Bora aqui em casa comer o churrasco. Eu chego lá, pô, mas é porque eu não sei se bota a carne embaixo, em cima, esse carvão. E eu falo, gente... A galera... Você vira um consultor informal ali, né? O Hélio, vem me ajudar com esse tempero aqui. Basicamente. Não, mas olha, as louças aqui é tudo tranquilo, tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra avaliar a casa de ninguém. Como é que come isso? Exato. Com a boca. Qual é o jeito correto de comer? Isso daqui tá certo. Gente, eu até brinco, né? O jeito correto de comer é aquele que você se sente à vontade. Então, quando a gente está em casa, né, principalmente, a gente não tem essa preocupação em si de estar ali, como é que eu posso te falar? De estar ali, sabe, satisfazendo um cliente. Claro, a gente quer satisfazer o nosso convidado, mas é muito mais um encontro de amigos. Então, se a gente recebe alguém na nossa casa, né, o objetivo mesmo é confraternizar, é congregar. Mas é muito curioso, assim, e esse vinho, e essa cerveja, está na temperatura certa, e esse copo, e etc, e por aí vai. E só para finalizar, é engraçado também... É que às vezes a gente pensa assim, né? Quando a gente chama uma pessoa para jantar, na verdade, muitas vezes a gente não chama a pessoa para comer. Porque comer, você come rapidinho. Às vezes 10 minutos, 15 minutos você já come. Você chama a pessoa justamente para ter a companhia dela, para bater um papo, ficar ali 1, 2 horas, um churrasco. Não tem churrasco que dure menos de 2, 3 horas. Com certeza. Comer, você come rápido, né? Aí, às vezes acontece com você, né, das pessoas ficarem, às vezes, preocupadas, né? Por você ser um chefe e tudo mais. Mas tudo bem, são... Ossos do ofício, Ossos né? do ofício. Mas é um prazer, gente. Podem continuar me chamando para comer na casa de vocês, vou aceitar. O Hélio não vai fazer críticas à comida de vocês, tá bom? Ele vai comer, vai elogiar. Às vezes nem tá tão bom, né? Mas tem que... Tamo aí para melhorar, já deixa o cartãozinho lá. É sempre muito bom. Não, e ó, a produção trouxe agora aqui, a gente tá falando aí em comida, não sei o que, ó, trouxeram aqui um salgadinho, tá? Eu vou botar pro Hélio experimentar, pra ele avaliar, viu? Experimenta aí, ó. Estão vendo só? A coxinha, tá? Não sei de onde é a coxinha, não sei quem fez, mas o Hélio vai experimentar aqui. Agradecemos nossos patrocinadores. A produtora sempre tem uma comida, ela trata bem, viu, aqui os convidados. Já tivemos açaí, bolo, olha aí, buriti com farinha, já teve... O que mais teve aqui, produção? Já teve um monte de coisa aqui. Aí, hoje eu achei que vocês iam trazer uma coisa mais rebuscadinha, né? Porque nós estamos com olha só, tá vendo como é? Trouxeram coxinha e empanada, folhada aqui e tal. Tá certo. Eu curioso, né? Aí lá vai o Masterchef agora, o jurado, né? Provar e avaliar.
E brincadeiras à parte, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente avalia os produtos e as coisas, né? Porque... Você já teve que avaliar, assim? Sim, comida? com certeza. E aí a gente trata de um Nas tema consultorias, delicado. né? Você sempre avalia, né? Tema delicado, né? Que é o ego. Então, nossa, Sim. você dizer que isso, que aquilo. Então, a gente tem que ter muito manejo por trás, né? Para poder guiar a pessoa no caminho. Então, às vezes, aquela coisa televisiva, né? Que o cara pega, isso daqui tá horrível, não sei o que lá. Uhum. Isso é muito, já um pouco ultrapassado. E no começo dos anos 2000 ainda era bastante forte isso. Mas hoje em dia já a fala, né? O contato com os colaboradores já se dá de outra maneira, né? Já, graças a Deus, essa parte já foi um pouquinho melhor, né? Já é um pouquinho melhor. Uma curiosidade, Hélio. Eu sou leigo, claro, né? Não conheço, acho que praticamente nunca entrei numa cozinha, né? De um grande restaurante e tudo mais. Mas já assisti vários filmes e a gente sempre vê os filmes retratando, algumas séries também, alguns realities também, retratando a cozinha como um ambiente super estressado, né? Que estressa. A rapidez, a qualidade. Você vê alguns filmes, acho que tem uma série chamada Hell's Kitchen. Isso, né? do Gordon Ramsay. Do Gordon Ramsay, né? Que ele parece que é o cão, aquele cara, né? E é assim mesmo, uma cozinha assim, a pressão é grande desse jeito mesmo? É bastante grande. Você tem que saber trabalhar sob pressão. E além de trabalhar sob pressão, você tem que saber trabalhar sob pressão com facas afiadas, com equipamentos quentes, com a perfeição, porque o cliente ele quer um igual ele viu na foto. Ele quer daquela maneira, do ponto perfeito da carne que ele pediu. Então, cada um tem uma demanda. E tudo tem um tempo. Então, a maioria das coisas que acontecem de erros na cozinha, às vezes são por falta de pré-produção mesmo da coisa. Já deixar tudo cortado, prontinho, para quando sair a gente já fazer, né? Que aí demandam, claro, alguns ajustes pequenos, porque às vezes os clientes falam, poxa, mas eu não queria comer de franquia, né? Tudo acaba que parece muito franquia, muito sistema fordista, tal, e você chega naquilo, né? E acaba que a gente perde a essência da coisa da cozinha, né? Vai fugindo do fogo, vai fugindo, né? Vai trabalhando tudo com pré-pronto, pré isso, pré aquilo, e vai se perdendo. Mas assim, é bastante estressante, a gente tem que ter um zelo, um cuidado, e parar para pensar, assim, que um erro, claro, ele custa ali o tempo, né? Vai ter que demandar, poxa, começa de novo, vou fazer o prato daquele cliente, vai demorar de todos os outros, e demanda um custo, né? Imagina ali, por exemplo, você está trabalhando com uma peça de carne normal, um preço X. Aí imagina que você trabalha num restaurante de alta gastronomia que tem um atum. Pô, o preço de 1 quilo de atum já é muito mais caro, então demanda ali a perfeição de cada peça, de cada produto, para que chegue no cliente da melhor maneira e, obviamente, pensando nos negócios em si para o empresário. Hélio, uma opinião que eu quero ver de você agora. O que você acha desses selos que classificam o restaurante, estilo Guia Michelin? Você acha que é necessário ou você acha que são selos que acabam criando uma espécie de uma elite e acabam discriminando talvez outros restaurantes? Qual que é a sua opinião sobre isso? É ótimo, de verdade, você abrir espaço para a gente conversar sobre isso. Eu acredito que sim. Tem por trás, obviamente, um interesse, uma politicagem por trás. Então, acaba que os pequenos eles têm pouquíssima chance de conseguir entrar nesse universo por exemplo, existe um guia que é os 50 melhores, The 50 Best. A gente tem hoje 2 restaurantes brasileiros, um que subiu, inclusive, de lugar agora, né? Que é a Casa do Porco, lá do Jefim Rueda, maravilhoso, lá em São Paulo. Mas você vê que existem excelentes restaurantes que não conseguem entrar nessa lista, né? E, além de tudo, é uma profissão razoavelmente elitista, né? Então, por exemplo, um curso de gastronomia não é um curso barato, né? Demanda um investimento. E o retorno nem sempre ele é tão rápido quanto você imagina. Então, uma vida de estudo, de prática, de buscar no pequeno, de investir desde a ração que aquele porco come, como ele é criado, ao abate, a temperatura correta, para você poder chegar ali. Então, demanda toda uma cadeia produtiva para você conseguir chegar lá. Então, com toda certeza, é uma coisa que tem a possibilidade? Tem, claro que tem a possibilidade de um pequeno conseguir chegar. Mas é um caminho a passos de formiga e exige bastante dedicação, com certeza. Hélio, fala pra gente assim, dá uma dica
Para quem está começando, tanto na gastronomia, quanto também quem está começando, né, um novo restaurante, qual é a dica que você dá? Qual é o conselho que você pode dar para essa pessoa que está no início agora, está querendo começar alguma coisa? Olha, bacana. Então, o conselho que eu dou para vocês, né, assim como eu dou para todo mundo, primeiro, façam um curso breve. Então, não se metam de cabeça com aquilo que talvez vocês não conhecem. Então, procurem nem que seja cursos online. Vai lá no YouTube, vê alguma receita, vê alguma coisa. Comece a ver se você tem o tato mesmo para aquilo. Segunda coisa, procurem fazer estágios. Procurem oportunidades de emprego, nem que seja de baixo mesmo, como auxiliar de cozinha. Mas para você ver se você aguenta a jornada, se é isso que te atrai de fato. Às vezes o que acontece é essa propaganda televisiva em cima da profissão, que você vai acabar de sair de um curso e vai ser o chefe de cozinha, vai ser o MasterChef, etc, etc. E que não funciona bem assim. É uma profissão que, de fato, você começa de baixo, que tem inúmeras possibilidades, né, dentro, igual eu falei mais cedo aqui. Então, você pode ir para um lado das saladas, um lado dos doces, um lado da cozinha quente, um lado das carnes. Então, você não precisa se identificar com a cozinha por geral, mas dentro da cozinha, buscar aquilo que te agrada e fazer aquilo com perfeição, com o máximo de carinho e zelo que você queira, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado positivo na sua carreira. Pois é, pessoal. Tive essa conversa muito legal, muito produtiva com meu amigo chefe Hélio. Espero que vocês tenham gostado. Ele passou muita informação. Vou pedir para ele agora falar sobre a rede social dele. Deixa o seu @ aí pro pessoal que quer te seguir, para te conhecer mais. Obrigado, viu, querido? Obrigado por ter compartilhado aqui tanto conhecimento. Engrandeceu ainda mais o Pois É. Obrigado. Com certeza, Zé, eu que agradeço imensamente, agradeço toda a produção também. E, bom, deixar meu contato lá nas redes sociais, você pode procurar Hélio Araújo, ou então, né, o @ vem de uma brincadeira, né, então ficou Hélio's Kitchen, né, do Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Virou Hélio's Kitchen, então vocês podem procurar, ou então o chefe Hélio também vocês vão encontrar. É isso aí. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Pois É. Até a próxima.